Olá, seja bem-vindo. A expectativa de vida aumenta a cada ano. Se compararmos com a metade do século passado, dobramos o nosso tempo aqui na Terra. Cada vez mais é preciso investir e cuidar da própria saúde para envelhecer bem. Este é o nosso assunto de hoje. Eu converso com o geriatra Rubens de Fraga Júnior. Ele fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Rubens? Tudo bem. Obrigado pela disponibilidade. Pelas pesquisas que nós temos hoje, a pessoa que nascer hoje, no dia dessa gravação, vai viver quantos anos mais ou menos? Praticamente, se for uma mulher, 80 anos, e um homem, 79 e 74,9, né? As mulheres vivem em torno de 6 anos a mais que os homens, né? O que foi mais decisivo para esse aumento na expectativa de vida ao longo dos anos? A gente teve um avanço que foi as descobertas que a medicina fez em termos de antibióticos, posteriormente de vacinas, né, em que a gente parou de adoecer de doenças infecciosas e parasitárias, como pneumonias, diarreias, ou passou a adoecer menos e a complicar menos e a viver mais. Só que criou-se, então, um novo cenário, o aparecimento das doenças crônicas e degenerativas, né? Então, aquelas doenças que afetam muito criança, elas pararam de existir e as doenças crônicas e degenerativas, como a artrite, o Alzheimer, o Parkinson, passaram a ter mais preponderância nesse cenário. Quais os principais cuidados para envelhecer bem? Eu diria que existe 4 pilares para se envelhecer bem. O primeiro pilar é comer com sabedoria, é uma alimentação saudável. O segundo pilar é uma atividade física moderada, né, ao longo dos dias da semana. O terceiro pilar é o propósito de vida, ou seja, o que os japoneses da ilha de Okinawa falam Ikigai, um motivo para você se levantar todos os dias da cama de manhã. E o quarto pilar são as vacinas, que nessa época de pós-pandemia, eu acho que a gente entendeu a importância da vacinação. Rubens, de maneira bem realista e pragmática, como que a gente consegue administrar o estresse do dia a dia e conseguir ter uma melhor qualidade de vida? O estresse, ele causa uma reação no organismo de hiperalerta. O que é isso? O nosso hipotálamo no cérebro, uma área pequenina do cérebro, libera no estresse um hormônio que vai ativar a nossa glândula que está em cima dos rins, as suprarrenais. E ali há a produção de cortisol, que é um hormônio, e de adrenalina. O que acontece? O indivíduo fica em hiperalerta, num estado de tensão permanente. Isso causa o que? Taquicardia, aumento do batimento cardíaco, isso causa extremidades das mãos frias, e isso pela adrenalina. E pelo cortisol você tem uma queda de imunidade. Então, a gente deve controlar o estresse, né, no nosso dia a dia, né? Eu diria que o propósito de vida está muito relacionado com isso, né? Na medida em que a gente gerencia, né, o nosso propósito de vida, nós criamos motivação e daí nós conseguimos enfrentar de uma maneira positiva o processo de envelhecimento, né? Eu diria para você que é possível envelhecer com saúde e envelhecer com qualidade de vida. Nós estamos agora em 2022 até 2030, na considerada década do envelhecimento saudável, segundo a Organização Mundial da Saúde está preconizando. Então é possível envelhecer com saúde, com capacidade funcional, como a gente diz, ou seja, é possível chegar aos 85, aos 95 anos, tendo autonomia e tendo independência. Dentre os pilares, você falou sobre alimentação e atividade física. Como administrar isso no dia a dia de uma maneira simples? Uma dieta mediterrânea, né, que tem bastante legume, verdura, fruta, peixe, frango, assado, grelhado, azeitinho de oliva extra virgem, cereais integrais, pães integrais, né? É uma dieta saudável, né?
A atividade física, ela deve ser assim em torno de 150 minutos, é o que é preconizado por várias sociedades médicas por semana, e ela envolve frequência, intensidade e tempo, fit em inglês, né? Frequência pelo menos todos os dias da semana, os 5 dias pelo menos, a intensidade moderada, né? E o tempo em torno de 30 a 40 ou até 50 minutos. Então, a motivação eu acho que é um ponto essencial para essa modificação. Isso envolve também alterações de comportamento, né? E os cuidados com a saúde mental no envelhecimento? Essa pandemia trouxe para nós exatamente essa questão, né? Eu vi bastante gente fazendo transtornos de ansiedade na pandemia, síndrome do pânico, depressão, né? Então, cuidar da saúde mental é extremamente importante, né? Uma coisa interessante quando a gente envelhece é a tal da resiliência. Sabe a resiliência? Aquela propriedade dos materiais, quando você estica ele, depois ele volta ao normal, é o elástico, né? Você estica e ele volta ao normal. Quem não tem resiliência, estica e ele esgarceia o elástico, ele não volta. Então, é muito importante a gente desenvolver a resiliência, né, no enfrentamento. E se você começar a ter problemas que vão interferir nas atividades da sua vida diária, né, buscar a ajuda do profissional de saúde, do psicólogo, do psiquiatra, do médico clínico que lhe acompanha, né, para buscar precocemente um tratamento, prevenindo, né, as doenças mentais. Junto com o envelhecimento, Rubens, a gente percebe também o surgimento do etarismo, né? O preconceito contra os idosos, que estão cada vez mais ativos, né? Como lidar com isso? Nós devemos combater isso da mesma forma que nós combatemos outros tipos de preconceitos, né? Por quê? Se eu pegar um grupo de 5 idosos de 85 anos, 4 não têm doença de Alzheimer, não têm demência, não têm queixa de memória grave que interfira na atividade do dia a dia, mas um pode ter. Então, quer dizer, a cada 5, 20% pode ter, mas 80% não tem. Então, a gente tem que combater isso, né? Porque é possível envelhecer com saúde e com qualidade de vida, mantendo capacidade funcional. O que é a capacidade funcional e capacidade intrínseca que nós falamos? O que é isso? Eu chegar, por exemplo, aos 35 anos da vida, fazendo atividade física, alimentando-se corretamente, tendo propósito de vida, eu consegui manter que a perda ao longo dos anos, a partir dos 65, 75, 80, seja uma perda mais leve, né? Qual a idade ideal para se procurar um geriatra? A partir do momento que você está envelhecendo, né, o geriatra pode acompanhar. Normalmente, assim, nós acompanhamos mulheres que estão entrando em idade de menopausa, homens também por volta de 50 anos, né, no sentido de fazer uma promoção da saúde, né, promoção a nível primário, a nível secundário, a nível terciário, né. A gente vai ver se o indivíduo está no peso ideal, a gente vai orientar uma alimentação saudável, atividade física segura, vacinas, né? Nós temos aí o rol de vacinas, antes da Covid nós já prescrevíamos várias vacinas, né? Qual o segredo para envelhecer bem? Eu tenho como as Blue Zones. As Blue Zones são zonas azuis, que foram descritas por um jornalista americano chamado Dan Bittner no livro The Blue Zones. Áreas do mundo onde as pessoas passam dos 100 anos, né? Então nós temos várias áreas. Nós temos Nicoya, na Costa Rica, que é uma península, onde eles têm famílias multigeracionais, né? Eles comem tortilhas de legumes, de milho, eles tomam muita água. Loma Linda, na Califórnia, que é uma comunidade que não come carne vermelha, né? Eles são vegetarianos, né? São adventistas do sétimo dia.
Nós temos Sardenha, na Itália, onde eles têm esse propósito de querer viver mais. Eles se saúdam, né, dizendo assim, que você viva 105 anos. Né? Eles se saúdam sempre falando isso. Eles cultivam vinhedos em costa de montanha, tem aquela dieta mediterrânea ali, e eles também são famílias multigeracionais, quer dizer, vô, filho e neto morando próximos, né? Na Okinawa, no Japão, nós temos o chamado Hara Hashibu. O Hara Hashibu é 80% cheio. O que é isso? Eu me alimento mastigando bem o alimento, em torno de 20 minutos até meia hora, né? Pequenas porções, eles comem tofu, comem algas, né? Aquelas sopas de legumes, né? E eles saem da mesa 80% cheio. Então, eles completam com um chá no final, né? E isso, de certa forma, é uma restrição calórica, né? Eles têm também o Ikigai, que é o propósito de vida, né? O Ikigai, gente, não é uma coisa complicada. O Ikigai pode ser você tomar parte desse projeto de cuidar da sua saúde, por exemplo, né? Coma com sabedoria, pratique uma atividade física, não fume, beba, se beber moderadamente ou não beba, e tenha um propósito de vida, pertença a uma tribo, né? Tenha um grupo de amigos, né? Porque a solidão também é um fator que aumenta a interleucina 6, fator de necrose tumoral, então causa inflamação no nosso organismo. Né? Rubens, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. Obrigado. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.